Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Rede Social Entrevista. Várias edições, já tivemos a oportunidade de levar para vocês informações e vocês conhecerem pessoas também. Apresentei amigos, convidados que hoje fazem parte do nosso time Rede Social Entrevista. Hoje eu recebo nos nossos estúdios, tenho o prazer de receber, na verdade, o Felipe, que já perdeu o nome de Felipe. É o Felipe da Inkcast, é o Felipe Tatuador, mas ele vai contar um pouco pra gente como que ele iniciou nessa arte, como que foi o início dele e até Uhum, ele chegar hoje a ser proprietário da Inkcast, ser um sim. professor também. Felipe, seja bem-vindo ao Rede Social Entrevista. E para começar, por favor, defina para a gente o seu perfil. Você tem quantos anos? Se você nasceu em Caieiras? Se você veio para Caieiras? Seja bem-vindo. Bom, meu nome é Felipe, né, mais conhecido como Felipe Leite, ali da Inkcast. Eu tenho 30 anos, já tatuo há 14 anos, né? Na verdade, não sou daqui de Caieiras, sou de Minas, sou mineiro, sou de Bom Jardim de Minas. E vim parar aqui em Caieiras porque, né, minha mãe ali se separou do meu pai e tal. Aí acabou que a gente veio pra cá, porque minha mãe é paulista, né? E aí ela veio pra cá e aqui eu estou. Felipe, que tem 30 anos, já tem boa parte da sua vida aí como tatuador. Mas na sua infância, Felipe, ali em Minas e dividindo com um pouco de Caieiras também, você já acompanhava a arte da tatuagem? Já frequentava estúdios? Você já fez a sua primeira tatuagem ali? Ou era algo muito distante para você e depois que chegou na sua vida? Não, em Minas era um lugar, tipo, bem distante, assim, da tatuagem, não existia, né? Lá é uma cidadezinha pequena, tem 6 mil habitantes, então é bem pequeno mesmo. Mas isso daí não veio de geração, né? Mas por conta do meu tio, né? Que ele sempre gostou de tatuagem, né? Às vezes ele tava andando assim, via uma revista na banquinha, porque antes tinha muito disso, né, de ter essa revista de tatuagem. Hoje em dia já não tem tanto, né? Mas antigamente era assim, tinha as revistas, aí você pegava e via uma canetinha junto com essa revista. Então quando ele comprava, ele sempre falava que vem aqui que o tio comprou uma revista. E aí ele ia lá, catava meu braço e começava a desenhar. Então meio que veio meio disso, sabe? Meio de ver ele desenhando no meu braço, ver ele desenhando, porque ele gostava de desenhar. Nunca chegou a ser um tatuador, mas ele desenhava tal, já tinha uma noção mais ou menos, e aí eu acho que veio disso, sabe? Tipo, aí, mas eu comecei a tatuar mesmo foi aqui em São Paulo. Em Minas não tinha nem estúdio de tatuagem, eu acho que inclusive não deve ter até hoje, cara. Essa questão você falar da revista, dessa canetinha, eu tenho uma pessoa na minha família Aham. que foi tatuador e essas revistas chegavam muito lá em casa. Então. Eu frequentava os centros de São Paulo, onde vendia materiais, vendia as tintas, e eu Uhum. acompanhava essas revistas, via Tinha ali e tal. muito, Então você cara. falando vem certinho na minha memória. Sim. Ali, os melhores tatuadores, os concursos, Isso, os eventos, exatamente. acompanhava bastante. Você falando que o seu tio ele não chegou a se tornar um tatuador. Uhum. E aí você chega em São Paulo, tinha esse desejo de dizer, não, eu vou ser um tatuador, vou ser o primeiro tatuador da família? Ou você Cara, passou por outras profissões até chegar? não, na verdade, a tatuagem foi meu primeiro emprego, né? Eu sempre gostei de desenhar, né? Então, quando, né, eu via meu tio e tal, e aí quando eu cheguei em São Paulo, eu fui procurar um curso de desenho, né? Alguma coisa mais técnica ali para aprender realmente uma coisa técnica, né? Porque o que eu desenhava era uma coisa mais simples, né? E E aí eu sentava assim na frente da janela de casa e aí, tipo, começava a desenhar tudo que eu via, assim, sabe? Até que um dia eu fui passear, acho que no centro de Morato, e aí eu vi uma placa escrita assim, tipo, que dava curso de tatuagem. Eu falei, nossa, que interessante, né? Vou entrar ali, vou conversar com o tatuador e vou ver como que é. E aí eu entrei lá, conversei com ele. Ele me falou valores, tudo certinho, tal. Traz seus desenhos aqui para mim ver como que é. E aí levei no dia seguinte já para ele, porque realmente eu fiquei bem interessado. E aí ele falou: seus desenhos não servem para tatuagem. E aí eu comecei
Aí eu perguntei pra ele, né? Eu falei, meu, qual que é o estilo, então? Qual desenho que eu tenho que fazer? Aí ele falou assim, não, ele mostrou lá tudo. Aí eu comecei a praticar os desenhos que a galera fazia de tatuagem. E aí eu fiz o curso com ele e tal, ele gostou do meu desenvolvimento ali no curso. E aí ele foi e falou assim, ó, gostei, você consegue ficar aqui? Tipo, tatuando aqui pra mim e tal? Aí eu falei, consigo. E aí foi isso. Tipo, assim que Seu eu primeiro emprego. comecei. Foi meu primeiro emprego. Eu tinha 16 anos. E aí, Felipe, vem a dúvida para mim e para outras pessoas também que estão nos assistindo, com certeza vem essa dúvida. Ah, ok, eu fiz o curso, no caso você fez o curso, ou outra pessoa faz o curso. Como que se inicia no mundo da tatuagem? Eu vou te dar um exemplo É, de um mecânico que veio aqui no programa. Ele falou assim: Olha, eu terminei o curso técnico de mecânico, achei que eu já ia desmontar um carro e ia resolver. Quando eu cheguei na oficina, os caras falaram assim: Você terminou o seu curso? Põe o diploma ali que você vai lavar a peça pra gente. Você vai limpar ferramentas para você aprender o que é ser um mecânico. Ele, nossa, aham. mas espera aí. E anos trabalhando e ele foi se desenvolvendo. O tatuador, terminei o curso. Primeiro cliente que chegar ali, eu já vou tatuar? Ou como é que é a iniciação do tatuador? Cara, não, você não. Sinto lhe informar, mas você não vai tatuar a primeira pessoa que entrar ali. É, você vai. Primeiramente, né? Você vai fazer o curso na Inkcast. E que lá a gente dá curso. É, primeiramente, você vai chegar, você vai aprender a mexer no material, né? Você vai aprender como tratar um cliente, o que ele quer fazer, para depois aprender a mexer no maquinário, porque tem inúmeras agulhas, inúmeras máquinas, para depois você tatuar. Então, tem todo esse processo para você entender primeiro as ferramentas que você tem, Sim. para depois você chegar a fazer a sua primeira tatuagem. Vou te Uhum. dar outro exemplo para você me explicar se também funciona assim. Vou usar o mundo da barbearia. Meu irmão é barbeiro, terminou o curso, ah, tá com seu diploma, vai para a barbearia, eles colocam uma cadeira lá para você Uhum. trabalhar. Caso alguém queira arriscar que você está iniciando, a pessoa vai lá, mas é avisado, ó, tá Ele começando vai agora. ensinando. Ah, não estou conseguindo fazer. O mais experiente vai lá e termina. Tem esse Uhum. processo. Tem também esse aviso. Cheguei, quero fazer, ó, esses aqui são os tatuadores que estão iniciando. Sim. Tem esse processo. Ou ele começa a fazer ali um trabalho e você que já é o instrutor vem e termina. Não, na verdade a gente não dá um cliente do estúdio para o iniciante que está aprendendo a tatuar essa pessoa jamais. Porque a pessoa foi até o estúdio procurar um serviço 100% perfeito. E essa pessoa que está iniciando ainda ela não tem a capacidade de oferecer esse tipo de trabalho. Então a gente oferece um tatuador que está 100% apto para a pessoa sair feliz dali. Então a pessoa que está iniciando, ela sempre vai trazer uma pessoa que é conhecida dela. Tipo, ou um parente, ou um irmão, um amigo, qualquer outra pessoa que não seja uma pessoa do estúdio. Porque ali ela consegue treinar, ela consegue ver como que vai ficar a cicatrização dessa tatuagem. Então, tipo, jamais vai ser uma pessoa do estúdio, entendeu? É bom avisar isso, né? Orientar as pessoas, porque muitos devem ficar com medo, né? Falar, ah, Sim, vou lá e se for um iniciante, eu não vou exatamente. arriscar. E será que o iniciante vai dar conta do recado? Mas você falando traz uma tranquilidade. O pessoal vai na Inkcast, opa, peraí, todos Sim. os que me atenderem são profissionais, eles estão habilitados, têm E qualificação. já aconteceu de um cliente mandar mensagem pra gente, falando assim, olha, eu quero tatuar, mas não quero tatuar com iniciante. Sim. Então, tipo, a gente fala, ó, não, os iniciantes, ele só tatua as pessoas que ele traz. Então, pode ficar tranquilo que nenhum cliente que manda mensagem pro estúdio, a gente vai passar pro iniciante, a gente vai passar sempre para um profissional. E falando também, Felipe, dessa questão da tatuagem, a gente volta um pouco no passado. Uhum, A galera ali dos anos 90, 80, 90, eles tinham um estilo de tatuagem, um estilo de tatuar as pessoas totalmente diferente de hoje em dia. sim, Posso dizer assim que era muito mais difícil a pessoa ser um tatuador. Como eu fiz uma pesquisa conversando com algumas pessoas, eles disseram assim, a maioria dos tatuadores, eles eram desenhistas
se tornaram tatuadores. Uhum. Então a pessoa confiava, né? Não, o cara sabe o que ele tá fazendo. E hoje existe uma nova escola de tatuadores. Existe essa parceria entre a escola mais antiga com essa escola mais atual? Vocês conseguem trabalhar juntos hoje ou é uma linha totalmente diferente? É Mudou muita totalmente. coisa. Mudou muita coisa, é totalmente diferente. A galera de antes não quer se juntar com a galera de hoje, porque são ensinamentos diferentes, né? Eu posso dizer isso porque eu tive um ensinamento completamente diferente. Porque como faz 14 anos que eu tatuo, faz muito tempo. Então a galera que está aprendendo hoje, elas estão aprendendo com a faca e o queijo na mão ali, ó, é só cortar o pão e colocar, tá tudo bonitinho, tudo certinho. Antes não, antes você tinha que soldar agulha, você tinha que aprender a mexer com as máquinas, com os materiais. Hoje em dia, cara, é muito mais fácil. Hoje em dia tem máquina que é só você colocar a agulha ali, ligar ela e tatuar. Antes não, você tinha que regular a máquina, você tinha que soldar a agulha, você tinha que esterilizar os bicos. Então, tipo, era muita coisa. E essa galera da antiga não quer se juntar com a galera nova, de jeito nenhum, por conta disso, porque tá muito fácil. E você citando essa questão dos equipamentos, eu conversei com alguns tatuadores Uhum, para entender melhor e também vi vários documentários. Assim, eu não tenho nenhuma tatuagem, uhum. Ainda? mas eu sempre gostei de estudar a arte do tatuador, da tatuagem. E eles me falaram assim: olha, antigamente você precisava de uma agulha para poder fazer o primeiro trabalho ali, Uhum, para fazer um sobreamento, era uma outra agulha. Chegava a ter 3 agulhas ali trabalhando, ou mais de uma máquina, para poder fazer esse processo. Hoje, o novo tatuador, a pessoa que está chegando nova no mercado, ela precisa dar uma estudada no que era utilizado antigamente para reforçar e se especializar para não ficar só no que hoje em dia tem sido apresentado? Você acha que isso influencia bastante? eu acho que não. Eu acho que, tipo, porque, tipo, o que era feito antes é praticamente a mesma coisa que é feito hoje, só que de uma forma mais moderna. Tipo, as agulhas são as mesmas, a única coisa que mudou foi tamanho, tipo, melhorou o material, né? Mas a agulha, querendo ou não, é a mesma de antes. Então, às vezes, se um tatuador vai usar uma agulha para fazer, sei lá, um tipo de trabalho, é a mesma agulha que, tipo, é usada, que usou antes, sabe? Então, tipo, acho que é isso. E o mercado hoje, ele facilita mais para a pessoa poder comprar o material, ter ali material de qualidade? Porque antigamente era mais difícil, era mais caro, era muito mais complicado você ter um fornecedor. Hoje, Sim. com a tecnologia, com essas feiras, com esses eventos, Uhum. é muito mais fácil você ter um arsenal ali, se eu posso dizer assim, de materiais e se qualificar cada dia. Sim. Hoje tem muito material, tem muita coisa. Antes era muito mais difícil, como eu falei, a gente soldava as agulhas. Então, se você quisesse fazer uma agulha, sei lá, uma Magno para fazer uma pintura, você tinha que soldar. Não é hoje. Ah, manda para mim aqui, sei lá, vai manda um WhatsApp para a pessoa que vende material, fala, mano, preciso de uma agulha urgentemente de Magno, de pintura. A pessoa em menos de 5 minutos está lá. Antigamente não era assim. Antigamente você tinha que soldar, você tinha que esterilizar essa agulha, então, tipo, levava tempo. Tipo, levava de 2 dias a 3 dias para fazer isso. Então, hoje em dia, nossa, muito fácil. Felipe, eu vou pedir para você segurar um pouco na história, porque tem muita coisa para a Tem gente muita coisa, conversar. cara. Nós vamos fazer uma pausa para falar dos nossos patrocinadores e já Uhum. voltamos. E daqui a pouco a gente vai ter o Verdades e Mitos. Sim, Muitas verdades, muitos mitos serão desvendados em relação à com tatuagem, certeza. ao tatuador. Fica aí, já voltamos. Estamos de volta, esses são os nossos patrocinadores. Siga as redes sociais de cada um deles. Estude o Ti Personal para você manter a sua forma física em dia e também cuidar da sua saúde mental. Lembrando que ali em Laranjeiras, em frente à Caixa Econômica, Academia Laranja, Ti Personal, aquele fortão mesmo que você vai ver ali na academia, marque já uma aula experimental. São mais de 5 profissionais à disposição para poder te ajudar. Lá tem dança, tem uma lojinha também onde você pode comprar suprimentos, comprar roupas para academia. Marque já.
Estúdio Ti Personal em Laranjeiras, é o lugar certo para você cuidar da sua saúde física. Lembrando que também tem o estacionamento. Se você for de moto, de carro, você vai guardar o seu carro em segurança enquanto você cresce. Também nós temos a Mr. Fit Home Caieiras, sucos, doces, massas, sempre pensando na saúde de todos os clientes. Entre em contato, encomende já o seu e eu tenho certeza que depois que você experimentar, você vai começar a comprar sempre. Vai entrar para sua família Mr. Fit Home Caieiras. Para você lavar o seu carro ou a sua moto, Talento Car, @Talento Car. Manda mensagem para o Lucas, ele vai buscar e vai deixar também o seu veículo e vai dar aquele talento. Talento Car é o endereço certo para você cuidar do seu bem, que é o seu carro ou a sua moto. Para cortar o seu cabelo, fazer a sua barba e ter aquela resenha de qualidade, Barbearia do Galo, @Barbearia do Galo, na Nova Caieiras. Você manda mensagem, marca o seu horário, ele vai estar com a caneta para poder anotar boas histórias contigo, vai estar com a cadeira pronta, a tesoura e a máquina, e pode ter certeza que você volta para casa com a sua autoestima lá em cima, cortando seu cabelo na Barbearia do Galo. É Felipe, isso aí. nós estamos de volta e agora nós chegamos no momento onde as pessoas mais ficam agitadas nas redes sociais, que é o Verdades e Mitos. E no mundo da tatuagem ou dos tatuadores existem muitas verdades e muitos mitos, Com certeza. porque as pessoas elas acabam espalhando coisas sem saber se é verdade. Uhum. E para começar, verdades e mitos. Ainda existe preconceito com tatuagem e tatuador? Isso é verdade ou é mito? É verdade, ainda existe um pouco de preconceito na tatuagem, né? Acredito que tem uma galera ainda que não evoluiu, né? E, e acha que a tatuagem é uma coisa de marginal, e mas só que não. Acho que hoje em dia tem muita gente que gosta de expressar o seu sentimento ou uma alegria, alguma coisa assim, com a tatuagem, né? Homenagear alguém e tal. Então, então é verdade, eu acho que tem esse preconceito ainda. E é verdade ou é mito que os tatuadores mudaram? Que antigamente o cara tinha que ser roqueiro, andar todo de preto, ser aquele cara assim que tem poucos amigos. Aham. Hoje em dia mudou esse estilo, as pessoas estão mais tranquilas, não precisam mais ter esse perfil mais obscuro. Uhum. Mudou bastante, né? Antes a galera, você colava nos estúdios de tatuagem, era caveira, era, nossa, era tudo preto, loucura. Hoje em dia os estúdios de tatuagem parece mais uma clínica do que dentista do que um estúdio de tatuagem, né? E outra coisa, Felipe, que muitas pessoas ficam se perguntando: qualquer um pode ser tatuado? Eu posso frequentar ali? Ou tem um limite de idade? Ó, tem que ser maior de 18 anos. Se for de menor, tem que ter um responsável. Como que funciona essa questão de eu ter acesso ao estúdio de tatuagem, ser tatuado? Limite de idade? Algum Uhum. perfil? Como é que funciona? Na verdade, a gente não tatua menor de idade, nem com autorização dos pais. Isso é uma lei que saiu há muito tempo, então, mesmo você sendo você sendo menor de 18 anos, você não consegue fazer uma tatuagem, nem com autorização dos pais. É só a partir dos 18 anos mesmo. Então, se o menor que chegar lá no estúdio, ele não vai conseguir fazer. E também tem essa questão, a pessoa, às vezes, ela tem medo. Aham, Nossa, sim. eu quero fazer a tatuagem, eu sonho em ser uma pessoa que tem uma tatuagem, mas eu tenho medo, Felipe. Como é que eu vou no estúdio e se doer? Como é que funciona? Existe um tratamento? Como que é a recepção para a pessoa ficar tranquila e realizar o sonho dela, né, de ter uma tatuagem? Aham. Tem algumas pomadas anestésicas, né, que a gente passa, só para dar uma leve dormência ali na pele e tal. Mas a tatuagem é uma coisa muito superficial, então ela não chega a doer tanto, né? A não ser que você vá fazer uma tatuagem muito grande, que vai levar várias horas, 9 horas de tatuagem, é um procedimento dolorido. Então, se você for fazer uma tatuagem pequena, no caso fazer a primeira tatuagem, eu sempre aconselho você fazer uma tatuagem pequena para você sentir, ver como que é, né? Mas eu costumo falar para meus clientes que parecem um arranhão de gato, né? Porque, tipo, é uma coisa muito superficial, na verdade acaba ardendo mais do que doendo de verdade, assim. Então, é super tranquilo.
E tem um lugar assim que você fala, ó, rapaz, você vai fazer aí, vai doer, hein? Não faz aí Ou é não, mais cara. sensível, é menos sensível? Tem esse lugar? Tem lugares que realmente dói muito mais, tem lugares do corpo que é muito mais tranquilo, você consegue suportar bem a dor. Quais são os lugares? Vamos lá, tem algum deles. Região do antebraço aqui é uma região tranquila de fazer, né? Ah, eu acho que a região do braço, assim, essa parte de fora aqui é bem de boa, né? Na mão, não recomendo fazer, no pé também não, costela, nem pensar. Pescoço também não, são lugares que dói bastante. Então, se for fazer uma, eu aconselho fazer na região do braço, que é mais tranquilo. E também existem estilos de tatuagens, aqueles estilos mais animados, ou pessoas que Aham, falam, não, eu quero fazer uma homenagem, né? Ou então eu quero cobrir uma cicatriz. Hoje existe uma orientação. Eu cheguei lá no estúdio, no Inkcast, eu estou em dúvida. Eu quero fazer a tatuagem, mas eu ainda estou em dúvida. Vocês dão opções para a pessoa? Ó, essa aqui é uma linha, ou existe uma entrevista, a pessoa tem que passar um pouco da ideia e vocês ajudam ela a tomar uma decisão? Na verdade, a pessoa passa mais ou menos uma ideia ali do que ela quer e tal. E a gente, com essas ideias, a gente consegue sentar e bolar realmente um projeto exclusivo para ela, né? Mas hoje essa tendência é de desenho, algo mais de cobrir Então, na uma verdade, cicatriz. não tem assim uma coisa muito específica, né? Tem gente que vai lá à procura de traços mais finos, tem gente que vai lá para procurar cobertura de cicatriz, né? Que é possível fazer uma cobertura de cicatriz com uma tatuagem, né? Eu chego a fazer muito cobertura de cicatriz de abdominoplastia, então as mulheres fazem bastante isso daí, é possível fazer. E como é uma região meio que anestesiada, né, por conta do corte mesmo, né? Então a tatuagem ela não chega a doer tanto como as mulheres imaginam, né? Então não tem um estilo específico assim que as pessoas procuram, não. E eu acompanhei um pouco alguns amigos que têm tatuagem e eles me disseram, aí você vai me responder se isso realmente é verdade ou não, Aham. que antigamente a pessoa fazia uma tatuagem aqui, outra ali e tal, mas hoje existe uma onda de que a pessoa ela meio que constrói um cenário, não sei como é que se chama esse estilo. Ah, vou fazer animações. Então a pessoa fecha o braço só de animações. Ah, vou fazer do fundo do mar. Então faz do fundo do mar. Aham. Como que se chama? Então, tem dois tipos de fechamentos, né? Quando a pessoa vai fazer um fechamento de braço, ela pode fazer o fechamento igual você falou, que é tipo ele completo, como se fosse um cenário, e ela pode fazer também os desenhos espalhados, que é tipo os desenhos eles se encaixam um no outro. Isso daí acontecia muito antigamente, né? Que como antes não tinha um iPad, não tinha tecnologia, não tinha nada, então a galera montava um desenho pequeno e ia encaixando outros depois e completava um fechamento, né? Hoje em dia, com a evolução e tudo mais, a galera acabou fazendo o projeto completo, que é onde você tem um iPad, você consegue criar realmente um cenário, uma imagem, até mesmo fazer rosto, né, de pessoas, com essa tecnologia e aí dá pra ir longe, cara. E Dá pra fazer muita coisa. existe uma tatuagem que é proibida nos estúdios. Se o cara chegar lá, vou fazer uma de nazismo aqui. Fala, não, peraí, a gente não pode. Existe uma lei que a gente não pode Não, fazer isso, ou deixa a pessoa imaginar o que ela quiser e vocês vão lá não, e cara, a desenvolvem. gente só tatua. Eu acho que a gente não escolhe, não. Eu acho que isso daí vai muito do caráter da pessoa, o que ela quer eternizar na pele dela. Então a gente acaba sendo profissional nessas horas e executando o que realmente a pessoa vai ali procurar, né? E o que é proibido no estúdio de tatuagem? Vamos lá. Não fazer tatuagem. A pessoa chega lá, ela quer consumir álcool enquanto está fazendo a tatuagem. Ou então leva muitos amigos, ah, a galera vai me acompanhar. Existem as regras ali que você deve seguir, você como tatuador, e a pessoa que vai ser tatuada. Aham. Tem um termo que ela tem que assinar, dizendo, ó, essas aqui são as regras que você tem que seguir, e esses são os deveres também, os direitos e deveres de um estúdio de tatuagem. Então, na verdade, a gente dá uma ficha de anamnese para o cliente, né? Ele assinar tudo mais, né? Mas não tem uma regra para você frequentar o estúdio. Então, se ele quiser levar um amigo, uma amiga, tranquilo. Só não pode atrapalhar o processo, né? Desde o processo de criação, desde do processo quando está tatuando,
né? A pessoa ela pode beber, inclusive a gente tem uma parte no estúdio, né, que é um lounge, onde a pessoa pode ficar lá à vontade, ela pode tomar uma cerveja, tomar um refri, levar os amigos para conversar, mas não tem uma regra não, só não pode atrapalhar o processo mesmo, né? Eu sou um cara muito chato, né? Quem faz as sessões de tatuagem comigo sabe que eu gosto de trabalhar com tranquilidade. Às vezes até quando é uma tatuagem muito difícil, eu falo pro cliente que eu não vou conseguir conversar com ele porque eu preciso de estar com atenção 100% no projeto. Então, eu acho que é só respeitar mesmo o tempo ali do tatuador, tal, o espaço. E qual foi a tatuagem assim mais marcante pra você fazer em alguém? Ou que você falou, cara, Nossa, cara. foi um desafio enorme pra mim, como você falou, né, da dificuldade. Aquela ali você se superou e disse, cara, eu preciso tirar várias fotos dessa Aham. tatuagem porque ficou marcada. Não, às vezes eu não quero nem que o cliente vá embora, cara. Eu quero que o cliente fique ali só pra mim ficar admirando só. Meu, tem. Eu acho que tem de dificuldade, assim, de tatuagem que eu fiz e eu achei muito difícil foi o rosto de uma senhora que eu fiz no braço de um cliente. Foi uma tatuagem muito difícil por conta da expressão, né? Porque quando é um retrato, é um portrait, é muito complicado de fazer. Então você tem que ter umas técnicas muito boas. E nesse dia, ali eu me testei, porque foi muito difícil de fazer. Então, essa foi a tatuagem mais difícil. E a tatuagem que eu admirei, assim, eu falei, caramba, eu acho que eu tô ficando bom nisso aqui, viu, rapaz. Foi. Acho que foi a. É que são várias, né? São várias que, tipo. Mas teve uma última que eu gostei muito do resultado, foi um Jesus Cristo que eu fiz no braço de um cliente. Então ali eu usei umas 3 técnicas diferentes, ou até mais, né? É uma técnica que eu tava querendo usar faz tempo, e eu consegui executar do jeito que eu tinha imaginado na minha cabeça. E eu olhei para aquela tatuagem e falei, caramba, não vai embora não, fica aqui, pelo amor de Deus. E hoje, quais são os serviços que a Inkcast oferece para os clientes? Em questão de tatuagens, piercings, é, vocês têm uma especialidade, ou os profissionais ali, cada um é especialista em uma arte? Então lá a gente tem todo tipo de serviço, né? A gente tem a tatuagem, a gente tem o piercing, a gente tem o curso de tatuagem também. Então o cliente não vai sair de lá triste não. Lá você encontra tudo. E a questão do curso de tatuagem. Uhum. Hoje existe um período que vocês acabam ministrando esse curso, ou toda semana abre vaga? Quantas vagas são? Como que as pessoas precisam seguir ou o que precisam seguir para poder hoje fazer um curso na Inkcast? Então, na verdade, a gente abre turma 2 vezes por mês. Então, o curso eles são 2 semanas, durante são 3 aulas por semana. Então, segunda, quarta e sexta, 4 horas por aula. A pessoa ela vai aprender tudo, desde a biossegurança, desde como montar um material, é, criar o desenho com o cliente, sentar, é, montar a bancada. Na verdade, ela aprende de tudo, assim, sabe? Desde o começo da tatu mesmo. Tipo, a gente agora tá tentando até mudar um pouco da parte da teórica, né? Que a gente quer colocar a história da tatuagem. Pra pessoa não, tipo, simplesmente só chegar lá, tatuar e esquecer de tudo que já passou. Então a gente tá querendo colocar isso também, porque é interessante, né? A pessoa saber o que que ela tá aprendendo. Abrem vaga de estágio ali na Ink ou a pessoa precisa procurar um lugar para trabalhar? Assim que você termina o curso, eu dou 3 semanas para a pessoa ficar lá dentro do estúdio, ela acompanhar, ver como que é a rotina, né, como que é o atendimento. Então, ela fica ali durante 3 semanas aprendendo realmente como que é. E se caso ela quiser levar um cliente ou uma pessoal da família para atender lá, ela consegue. E hoje, o que você avalia em relação a valores de tatuagem? Você acha que está super valorizado? Ou depende do lugar? Ou tem que ter um valor mesmo alto? Porque é uma arte que as pessoas precisam valorizar mais. Eu acho que depende muito do profissional. Eu acho que não é, eu acho que não é nem do local, nem nada. Eu acho que é mais do profissional mesmo. Se a pessoa entrega um bom serviço, realmente ela vai cobrar um pouco mais caro por isso.
porque ela estudou, ela teve o tempo dela. Então, você encontra os dois. Você encontra tatuagens baratas e você encontra tatuagens mais caras. Aí vai depender do que você quer pro seu corpo e pra sua vida, né? Porque é uma coisa que não tem como voltar atrás. Olha, Felipe, nós chegamos agora no momento que é o redes sociais do nosso Rede Social Entrevista. Que Uhum, você vai dar like para algo da tatuagem ou do mundo dos tatuadores, vai dar dislike e o momento de compartilhar. Que é o uhum. momento de compartilhar, é você compartilhar uma ideia, algo que tem sido projetado, começando pelo like. O que atualmente você dá like, você curte, em meio à tatuagem, ao meio dos tatuadores, o mercado em si. Eu dou like pela união, acho que, dos tatuadores, né? Porque acredito que alguns deles estão passando por uma situação bem complicada, né? E por essa demanda muito grande de pessoas que estão começando. Então, os tatuadores de antigamente, querendo ou não, eles estão meio que precisando dessa ajuda, sabe? Dessa colaboração de outros tatuadores. Então, acho que eu dou like mais pela essa união, sabe? E o que Deles. você dá dislike, assim, que você reprova, fala, cara, isso eu não curto, é uma onda que a galera tem levado e não vai dar bom. A anestesia geral, eu acho que não tá indo para um caminho muito bom, sabe? Antes eu até aprovava essa ideia, mas depois vendo algumas coisas eu vi que realmente é um mercado que foge um pouco da história da tatuagem, do que eu comecei lá atrás, sabe? Então, acho que eu dou dislike por isso. E falando dessa questão da anestesia, tirar uma dúvida que muitas pessoas elas ficam se perguntando e perguntando para outros profissionais também. Uhum. Hoje eu quero fazer uma tatuagem que vai levar horas e eu quero que tenha anestesia geral. Então eu vou lá no qualquer estúdio e o tatuador ele pode aplicar anestesia ou tem que ter um profissional específico para isso? Corre o risco de dar errado? Quais são as situações que podem chegar a acontecer se eu falo com alguém despreparado? Na verdade, os tatuadores eles não podem fazer esse tipo de aplicação, né? Seria mais uma clínica especializada para isso. Hoje em dia tem inúmeras clínicas, né, que oferecem esse tipo de serviço. Então, os tatuadores eles vão são contratados, né? E aí eles vão até a clínica, aonde eles aplicam a tatuagem lá com a pessoa sedada no local seguro para isso. Então as pessoas precisam tomar cuidado, né? Não é o meu vizinho que faz tatuagem, ele vai aplicar, porque corre riscos. A pessoa pode passar mal, chegar a uma situação grave e até morrer, né? Sim, se um tatuador falar pra você, não, vem até aqui que eu vou aplicar anestesia, corre porque porque alguma coisa errada tem aí. E uma orientação, Felipe, para as pessoas que estão nos assistindo. O que você precisa, você quer fazer uma tatuagem, precisa avaliar para não cair em golpe, não cair em profissionais que são irresponsáveis aí. Qual é a orientação que você dá para ela? Olha, olha bem o Instagram, olha bem o trabalho dessa pessoa, né? Tenta informar com alguma pessoa que fez a tatuagem com um profissional, porque realmente é uma coisa assim, hoje em dia até dá pra tirar, né, por conta do laser, mas é um procedimento muito mais invasivo, muito mais caro também. Então, tenta só acompanhar o trabalho desse profissional pelo menos 2 meses antes para depois você fechar um trabalho, né? Porque realmente é uma coisa que não tem volta, né? E o momento compartilhar, Felipe. Agora você pode compartilhar um projeto, uma ideia, falar mais do estúdio. Fique à vontade. Então, se você está procurando aí um local onde você vai realizar o seu sonho, né? Onde você vai fazer uma tatuagem de qualidade, não só uma tatuagem, mas um piercing também, né? Que é o piercing seguro, né? Safe piercing que o pessoal fala. A Inkcast é o melhor local para você fazer isso, né? É um ambiente totalmente controlado ali. Então, a gente não só oferece a tatuagem, mas a gente oferece também o curso, né, para quem está querendo iniciar nessa profissão. Então, ali com profissionais que já formou inúmeros alunos, tal, e a gente consegue te auxiliar desde o começo, se você não sabe nem desenhar ou nem tatuar, ou até mesmo você, né, que sabe tatuar, a gente consegue, porque a gente tem dois formatos de curso, que é o formato de curso para iniciante e o avançado. Então,
ali você consegue se formar, receber o seu certificado para você atender em outros estúdios. A gente atende de segunda a sábado e a gente está localizado ali na Avenida Doutor Armando Pinto, número 619. E o nosso Instagram é @InkCastTatu. Então, se você quiser fazer a visita Inkcast, marque seu horário, tem o telefone para as pessoas mandarem mensagem lá, Tem. marca o horário, a pessoa pode ir direto no estúdio. Então, você pode mandar mensagem no link que tem na bio. O número é 11 9 7525 9017. Você pode estar indo até o estúdio, é bom que você conhece o espaço, conhece todos os tatuadores e é isso. Felipe, quero te agradecer por ter aceitado o convite, ter Que é isso. compartilhado um pouco da sua história, um pouco também da tatuagem, que muitas pessoas ainda têm preconceito, mas acredito que depois dessa entrevista a mente delas vai estar aberta e a sua Uhum. agenda também para poder Porra, nem me atendê-las. fala mais que Faça suas graças considerações a Deus. finais, seus agradecimentos, mandar os seus abraços, fique à vontade. Queria agradecer você primeiramente por essa oportunidade, né? E queria agradecer também a toda a minha equipe, né? O Inkcast também, por proporcionar tudo isso. E é isso, aguardo vocês lá para mais tatuagens, para curso, piercing, tudo que vocês quiserem. Pessoal, hoje nós conversamos com o Felipe. Felipe da Inkcast, Felipe tatuador, Felipe artista. Ele que veio de Minas para São Paulo e hoje está fazendo histórias e também tatuando histórias na vida das pessoas. Siga as redes sociais dele, também da Inkcast, e até a próxima, se Deus quiser.